Bom dia, padre. Bom dia, pessoal. Temos, sim, várias perguntas já aqui no nosso chat. A primeira pergunta é de Eliane Alves, ela é aluna do terceiro ano de Teologia da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, comunidade rural Santa Luzia de Fazenda Velha. Não sei se o senhor sabe, né? Aliás, deve saber, padre, antes deve ter comentado, a nossa realidade aqui da nossa diocese são paróquias descentralizadas. Nós somos comunidades eclesiais de base, com muitas comunidades rurais. Enquanto o senhor disse ontem sobre essa pré-catequese, que a gente separa as crianças menores de 7 anos para um espaço lúdico mais adequado, depois que elas retornam, depois da oração final, né, como com um encontro, o presidente da celebração irá acolhê-las e tal. Mas como ficaria o compromisso da catequista com o dia do Senhor? Ele seria dispensado desse dia do Senhor? Porque, por exemplo, na minha comunidade é uma realidade. Eu tenho celebração 2 vezes por dia. A minha comunidade tem uma missa e uma celebração da palavra. Aqui seria fácil, né? Por exemplo, se eu fosse catequista, eu iria à missa, no caso, substituiria o horário. Mas as comunidades pequenas, compostas por 50 membros, como elas fariam? Então, essa é a pergunta da Eliane Alves. Então, claro, são realidades diversas. O ideal seria que nós tenhamos um grupo de catequistas, né? Primeiramente, que a gente possa fazer esse revezamento. Cada semana, 2 ou 3 catequistas assumem ali, né? E aí, então, se eu tenho essa possibilidade de ter 2, 3 missas no dia, ok, né? Eu vou na missa das 7h30 da manhã e fico para a missa ali, para ajudar na catequese na missa da tarde, eu volto à noite. Então, é um ministério, então a gente precisa um pouquinho dessa doação. Se eu tenho uma comunidade vizinha, que às vezes na minha comunidade é uma comunidade pequena, só vai ter ali uma celebração da palavra, uma missa, não vai ter outra. Se eu tenho possibilidade de ir na comunidade vizinha, ok, vou lá. Mas às vezes não tem. Então, uma vez que o catequista assumiu um ministério, ele pode ser dispensado, sim, né, de participar daquela celebração, aquele domingo específico. Mas aí, para isso, é importante que eu tenha, né, esse revezamento de catequistas, né? E nada impede também que, no final, o catequista possa sair um minutinho para ir lá receber a comunhão e voltar. Não vejo problema com isso, né? O que não pode todo domingo. Aí já seria um pouco mais complicado. Então, nesse caso, o ideal é que não se faça isso, né? Todos fiquem na missa, permaneçam ali, e a gente proponha essa pré-catequese em um outro horário, né? Após a missa, um outro dia, ou um sábado à tarde, ou um sábado de manhã, né? Mas aí, então, cada realidade a gente tem que adequar aquilo que é possível. Então, uma vez por mês, né, eu deixar de participar da celebração da comunidade, porque eu não vou ter outro horário para desempenhar um ministério, não vejo problema aí. Querendo ou não, nós estamos nos dedicando à questão sagrada. Se a gente for olhar na igreja primitiva, isso acontecia muito. Por causa da disciplina do arcano, os catecúmenos não podiam ficar para a Eucaristia. Então, eles participavam da celebração da palavra e eram retirados. Eles iam para onde? Na maioria das vezes, eles iam para a sala de catequese, que enquanto a comunidade celebrava, eles tinham a catequese, né? E aí, no final, a comunidade se reunia para um ágape, com um momento ali de partilha de lanche, de alguma coisa do tipo. Então, o catequista, naquele dia, ele precisaria voltar para uma celebração da Eucaristia, ou simplesmente o seu ministério o dispensava, né, da celebração naquele dia específico. A segunda pergunta, ela é da Rita, ela é da paróquia Nossa Senhora Mãe dos Homens de Una. Ela é coordenadora da Pastoral de Iniciação Cristã. E ela pergunta como é a experiência do senhor com a celebração do Sábado Santo, se inclui também a catequese infantil. O Sábado Santo, à noite, a precedência é para os adultos. Então, se eu tenho catequese de adultos, eles devem receber os 3 sacramentos da iniciação no Sábado Santo. E aí, suponhamos, nós propomos que os catequizandos de criança, né,
os catecúmenos que são crianças ou adolescentes, que vão ser batizados aí, depois dos 7 anos de idade, nós propomos que eles sejam batizados no domingo. Então, no domingo de manhã, numa missa, eles podem ser batizados ali. Então, nós deixamos o sábado santo apenas para os adultos e no domingo de Páscoa a gente batiza as crianças ou os adolescentes, né? Tanto bebês numa celebração ou só as crianças em idade de catequese. Mas também para não sobrecarregar, uma vez que Semana Santa é bem cansativa, nós podemos jogar as crianças para outros domingos, né, da Páscoa, não teria problema. O importante é a gente valorizar a Vigília Pascal para os adultos. Agora, suponhamos, esse ano na minha paróquia não tem nenhum catequizando de adulto, não teve catequese. Então, eu posso, se eu tenho ali 2, 3, 4 catequizandos, cada crianças em idade de catequese, aí eu posso batizá-los no Sábado Santo. Não tenho nem catequizando, tenho só bebê. Aí eu batizo o bebê, não tem problema. Então nós temos uma hierarquia aqui, um grau de precedência. Primeiro, adultos. Não tem adultos? Pode ser crianças em idade de catequese, para ser batizados. Não tem criança em idade de catequese? Pode ser um bebê. Uma vez que a própria Vigília Pascal já é uma liturgia batismal, mas ela é pensada a princípio para adultos. E a gente não pode misturar, tá bom? A outra pergunta é da Lurdinha. Ela pergunta, dentro da proposta que está sendo apresentada, como é trabalhado com o catequizando que tem um grande número de falta nos encontros? Renata, fala de novo que travou o seu áudio no final. A pergunta é da Lurdinha. Ela pergunta como será trabalhado, diante dessa proposta que o senhor apresenta, aquele catequizando ou catecúmeno que tem um grande número de faltas nos encontros. Isso é uma pergunta importante. Quando nós começamos a pensar a catequese, eu tinha um problema que era, quando chegava no dia da primeira comunhão ou na semana, vinha o catequista que dizia assim, padre, fulano não vai fazer primeira Eucaristia. Aí não vai fazer por quê? Porque ele tem 15 faltas. Eu falei, ok. Quando ele faltou a primeira vez, o que você fez? Aí a catequista me olhou com um olhão, né, regalado. Ela, nada. E quando ele faltou a segunda vez, o que você fez? Nada. Ora, se na primeira vez eu não senti falta dele, ele vai continuar faltando. Então, olha só. Infelizmente, a escola cobra presença, o judô cobra presença, o balé cobra presença, e às vezes a gente não cobra, não, nós precisamos cobrar também, né? Porque nós facilitamos muito a vida dos nossos catequizandos, das famílias, a gente não pode cobrar nada, com medo de perder o povo, e com isso, eles vão valorizando outras oportunidades e a igreja sempre vai ficando em último lugar. Então, se sobra tempo, vai para a catequese. Mas se ele tem judô, tem isso, tem aquilo, a catequese sempre fica por último. E às vezes é culpa nossa mesmo. Então, qual que é a orientação dos nossos catequistas aqui? E que fique de sugestão para vocês. O catequizando faltou a primeira vez. Termina o encontro de catequese e liga. Joãozinho, por que você não veio na catequese hoje? Aconteceu alguma coisa? Está doente? Eu precisei de um trabalho de escola, não consegui ir. Olha, então tá bom, olha, nós ficamos te esperando, sentimos a sua falta. É importante você não faltar, se organize melhor nos seus tempos, porque cada reflexão nós fazemos é continuação de um encontro. Então, um encontro vai puxando o outro. Então, não falte mais, tá bom? Ok. Se tiver doente, pede para o pai dizer, olha, quando precisar faltar, porque foi viajar, porque está doente, avisa, que aí a gente manda um material, uma reflexão para que vocês possam fazer o encontro de catequese em casa. Mas avisem, é importante para a gente não ficar esperando e assim por diante. Na semana seguinte, ele faltou de novo. O que o catequista vai fazer? Ligar? Não, a gente já ligou a primeira vez, não adiantou. Eu vou sair do encontro de catequese e vou bater lá na casa do João. Oi, tudo bem? Eu sou a Rosana, catequista do João. Ele não foi na catequese semana passada e não foi hoje de novo. Nós estamos preocupados. O que aconteceu? Está tendo algum problema?
precisamos sair e tal. Olha, mas eu liguei semana passada, pedi para avisar quando eu não pudesse, porque a gente fica preocupado, é uma responsabilidade. Ah, tá, ok. Beleza. Terceira vez faltou de novo. O que o catequista vai fazer? Vai ligar e vai dizer, olha, mãe do João, tudo bem? Olha, já é a terceira vez que o João está faltando na catequese. Está tendo algum problema? Ele não está gostando? O que é? Ah, que precisou isso, aquilo. Olha, já é a terceira vez e cada vez é uma desculpa. E nós estamos vendo, então, que a catequese não é prioridade para vocês. Né? O que vocês acham, então, né, de avaliar, ver se é isso mesmo que vocês querem, se Deus, né, falar de Deus, essa educação na fé é importante para a vida do seu filho? Porque, olha, cada encontro a gente reflete sobre um tema. Já é o terceiro encontro que ele não vai, quando ele voltar, a gente já avançou nessa reflexão. Então, né, é importante tal. E aí diz, olha, talvez, né, se for para ele continuar faltando, é melhor ele parar e quando vocês verem, tiverem um tempo, né, e tiverem aí a igreja e Deus como prioridade, vocês voltam, a igreja vai estar de portas abertas. Pronto. Né? Percebam, né, o evangelho é para todo mundo, mas também a gente não pode dar de graça aquilo que a gente tem de mais precioso. Nós estamos acolhendo, estamos fazendo a nossa parte, mas é preciso ter um retorno também. Então a gente insiste uma, insiste duas, na terceira a gente de fato seja sincero ali. Na maioria das vezes, a criança não falta mais, né? Porque de fato os pais veem que ali nós não estamos para brincar. E tem aqueles que de fato um ou outro acaba desaparecendo. Mas, né, já não ia vir mesmo. Então, para quê? Ia só receber o sacramento e ia abandonar. Então, quando a gente olha a iniciação da igreja primitiva, tinha os escrutínios. Então, nós podemos pegar, por exemplo, esqueci agora o nome do santo, mas ele dizia assim, antes da eleição, deixa eu ver se eu acho aqui. Ele fazia uma série de perguntas para, de fato, avaliar a vida. Aqui, ó, Hipólito de Roma. Ele dizia assim, sobre a dignidade dos que serão eleitos, escreve Hipólito de Roma, escolhidos os que receberão o batismo, sua vida será examinada. Se viveram com dignidade enquanto catecúmenos, se honraram as viúvas, se visitaram os enfermos, se só praticaram boas ações, se participaram das atividades da igreja. Então percebam, na igreja primitiva não era dado de graça, não, era cobrado. Se você quer ser cristão, é preciso ter uma contrapartida. A igreja está disposta a te dar a fé, mas você tem que querer, de fato, essa fé. Então precisamos superar essa catequese de sacramentalização para uma catequese que inicie, de fato, na fé. E aí, então, os catequizanos precisam assumir esse compromisso. Quando nós fazemos a ficha de inscrição, depois posso enviar um modelo para vocês, nós temos ali um termo de compromisso, onde os pais assumem, né, em incentivar as crianças e acompanhar o filho na catequese. Então, muitas vezes nós pegamos essa ficha e dizemos, olha, o senhor assinou, o senhor fez um compromisso, o senhor não está honrando o compromisso que você fez. Nós estamos percebendo que a catequese tem ficado em segundo e terceiro plano, não tem sido prioridade na vida do seu filho. Então, às vezes, precisa de um chacoalhão. Verdade. Isso vale, né, para o envio dos ministros da palavra, ministro da Eucaristia, vários outros ministérios, né, dentro das nossas comunidades. A pergunta agora é da Maria Cristina. A dúvida dela é de muitos. Muitos mandaram a mesma pergunta. Se o senhor tem algum material direcionado para a preparação do batismo? Sim, vou apresentar agora. Ao terminar as nossas perguntas, a gente entra no batismo. Tem uma pergunta do Ronald. Ele é da comunidade Santo Antônio, da paróquia Nossa Senhora do Amparo, Vila de Itapemirim. Ele pergunta se pode fazer uma catequese continuada pós-crisma. Sim, sem dúvida. Né? Eu acho que, primeiramente, a intenção é de ter a iniciação, e essa iniciação, além de dar os elementos básicos para inserir aquela pessoa na fé, compreender a doutrina, aquilo que nós acreditamos, que ela seja inserida dentro de uma pastoral ou dentro de uma comunidade. Então, essa vivência na comunidade, na pastoral, vai fazer com que ela crie esse vínculo e permaneça na igreja. Agora, nada impeça da gente ter
uma catequese permanente, ou uma escola bíblica, ou uma escola de espiritualidade. Aí a gente pode criar inúmeras coisas, né? Igual aqui na paróquia, toda quarta-feira a gente se reúne para estudar um livro da Bíblia. Então, quer dizer, além de participar das pastorais, a gente dá uma formação para todos aqueles que quiserem. Né? Mas eu acho que é importante, é válido, né? Sempre, ou então, mesmo que a gente tenha inserido em alguma pastoral, se a gente quer manter esse vínculo com o grupo, de tempos em tempos fazer uma atividade, se reunir para rezar, para refletir, eu acho muito válido. Aqui também na nossa diocese nós temos os grupos de círculos bíblicos jovens, né? Então o material separado é uma excelente, né, dica para que possa ter esse acompanhamento pós-crisma. A pergunta agora é da Denise. Ela diz, nesse modelo catecumenal, o início de cada ano catequético seria em novembro. Aí ela pergunta, e o sacramento da Eucaristia ficaria ainda no período pascal? Então, olha só, nós não temos, a única orientação que nós temos é que os adultos recebam na vigília pascal. Agora, o ideal é que a gente não utilize do calendário e da lógica do calendário escolar, mas que a gente valorize o calendário litúrgico. Com isso, nós podemos valorizar o calendário litúrgico de diversas maneiras. Não necessariamente eu preciso receber a primeira Eucaristia no tempo da Páscoa, né? Então, com os adultos, sim, né? Mas com os adolescentes a gente pode adequar da melhor forma possível. Então, podemos seguir... Aqui eu estou valorizando o ano litúrgico, começando no Advento e encerrando na Festa de Cristo Rei. Ou seja, desvinculei do calendário escolar. Não é porque eu estou dando na Festa de Cristo Rei que eu estou vinculando ao calendário escolar. Não, o calendário litúrgico tem um porquê, tem uma importância. Agora, pode dizer assim, padre, não, na nossa realidade não vai encaixar isso. Posso começar a catequese, sei lá, em maio e terminar na Páscoa? Pode, né? É muito simples. A única dificuldade que nós vamos ter é com a primeira etapa. Porque como a primeira etapa está vinculada ao ano litúrgico, então suponhamos, os 4 primeiros encontros vai falar do advento, da vinda do Senhor, de fazer coroa do advento. Então, nós vamos ter que ter essa preocupação de olhar os encontros e talvez mudar as ordens para que ele fique de acordo com o tempo litúrgico. A partir da segunda etapa, aí é indiferente. Eu posso começar quando eu quiser e posso terminar quando eu quiser, porque como são temas que não estão vinculados diretamente ao ano litúrgico, mas ao credo, ao Pai Nosso, aos sacramentos, não tem problema nenhum. Por isso que é importante o calendário. Então, nós sugerimos começar no Advento e terminar em Cristo Rei. Isso só as 4 primeiras etapas. A partir da 5ª etapa, começa no ciclo da Páscoa, ali no primeiro domingo da Quaresma, e termina em dezembro. Né? Só da 6ª para só a 7ª etapa, que a ideia é não ter mais férias, uma vez que ele vai para o estágio pastoral, e aí sim ele receba a confirmação no tempo da Páscoa, que é o tempo próprio do Espírito, né? Então, são essas 2 sugestões. Então, a gente dividiu, né? Então, as primeiras Eucaristias e os ritos de passagens até a 4ª etapa na festa de Cristo Rei, e as atividades da confirmação, aí sim vai para o tempo da Páscoa. Né? Então, esses 2 blocos. Mas, claro, isso é uma sugestão. Vocês podem reorganizar o calendário como acharem melhor. Eu acho que o bonito da iniciação é isso, né? O bonito da iniciação, acho que é isso. A gente não tem algo que é assim, né? Não, a gente pode adequar, a gente pode brincar, né? De acordo com cada realidade. É o que o senhor falou ontem do bolo, né? A gente não tem a manteiga, a gente coloca o óleo e vai se adaptando a cada realidade. A pergunta agora é da Rosângela. Ela pergunta assim, como fazer crianças que chegam muito tempo depois de ter iniciado a catequese, né, em meio aos encontros, e dizendo que já fizeram em outra comunidade. Mas, na verdade, elas não frequentavam a outra comunidade. Vem com uma desculpa, mas a realidade não frequentavam, né, uma catequese. Como fazer diante dessa situação? Bom, acho que a primeira realidade é,
são aqueles que chegam e não fizeram catequese ainda. Às vezes chegam com 11, 12, 13 anos, aí nós temos que ter aquelas turmas especiais. Mas às vezes eles chegam 2, 3, 4 meses depois que já iniciou a catequese, né? Então, acho que até ali quinto encontro, ok, a gente pode ainda colocá-los juntos ali na sala, né? Mas já passou, sei lá, 4, 5 meses de catequese. Então, acho que é importante a gente acolher, pega o nome, endereço, explica, olha, já começamos a turma de catequese, etc. Não dá para colocá-los agora, porque a gente já tem uma caminhada, então vamos esperar a próxima turma. Mas você pode participar de alguma outra atividade, ser coroinha, participar da infância missionária, e a gente vê o que é possível. Mas é importante a gente pegar o contato e quando abrir as inscrições para a próxima turma, é importante a gente ligar. Olha, pai, você veio aqui procurando catequese para o seu filho, né? A gente já tinha começado, mas agora vai começar uma nova turma. Se quiser vir fazer a inscrição, então dar essa atenção é importante, né? Agora, aqueles que às vezes já chegam no meio do ano e já estavam numa outra paróquia, acho que primeiro a gente pedir uma carta, né, da outra paróquia, né, para dizer, olha, de fato ele era catequizando, precisou mudar, então, entre aspas, uma carta de transferência. É importante para a gente poder se organizar. Aí sim, suponhamos, se ele já estava lá, quantos anos fez, qual foi o conteúdo, né, a gente pode até ligar para a catequista de lá e ver. Aí não tem problema, suponhamos, ele já fez 1 ano lá e já entrar na segunda etapa aqui. Não tem problema, porque pressupõe que ele teve o alicerce lá, então ele já pode entrar aqui na parede, né? Vamos dizer assim. Agora, a catequista lá vai dizer, olha, ele não vinha, ele não participava de nada, então nós vamos avaliar e dizer, olha, pai, nós temos aqui um cronograma e nós avaliamos então a situação do seu filho, nós achamos por bem que ele entre em tal, de acordo com a idade, de acordo com a realidade, que ele entre aqui ou que espere começar uma nova turma e assim por diante. Mas cada caso é um caso, então a gente precisa analisar ali. Simplesmente o que não pode é simplesmente chegar e colocar, né? É lógico que às vezes a gente pode e deve confiar também nos pais, né? Mas é importante mostrar que aqui não é casa da mãe Joana e não é bagunça, né? Ter o senhor está falando aí, de onde ele estava. Assim, uma pergunta agora minha. Diante dessa realidade, muitas vezes, aqui no Espírito Santo a gente tem uma realidade, vamos por Minas, uma outra realidade, São Paulo, outra. Vem uma criança, já com seus 10 anos, frequentador assíduo, os pais e tudo, mas com um outro modelo, uma outra proposta, uma proposta antiga, né, de catequese, e vem agora já no nosso processo de adaptação, de inspiração catecumenal. Então, é uma realidade diferente. Como a gente poderia fazer, encaixar essa criança, né, para que ela também não comece desde o início? A gente daria como se fosse assim, um acompanhamento especial, né, extra, né, os encontros de catequese. Eu acho que isso seria, né, um bom engajamento para que ela não repita tudo, para ela não volte para aquela turma, né, de 7 anos. O que o senhor poderia falar sobre isso? Eu acho que, sem dúvida, a gente tem que valorizar esse tempo que ele já fez, né? Mesmo que não seja na inspiração catecumenal, não seja no processo que nós propomos. Então, acho que assim, conversar, fez quantos anos? Fez 1, fez 2, já tem 10 anos, posso colocar aqui talvez na terceira etapa? Vá para a terceira etapa e o catequista vai avaliando. Se o catequista perceber, né, que ele talvez tenha uma deficiência em algum conteúdo que já foi dado, nada impede dele falar, Joãozinho, você pode ficar aqui 5 minutinhos depois, né? Conversa com ele, você teve dúvida em entender alguma coisa, a gente vai atualizando. Né? Pode até marcar um encontro extra ou outro, né, para conversar com ele, para trabalhar algum tema, mas eu acho que a gente tem que confiar também na graça do Espírito Santo. Né? Então, se ele já teve lá, né, vamos confiar, ele já teve uma iniciação lá. O importante é que, mesmo não sendo a experiência nossa, mas ele já teve uma experiência de catequese. Então, é importante a gente sentar com o pai, explicar como nós fazemos e dizer, olha, aqui nós temos essa caminhada, então seu filho vai entrar no meio aqui desse processo e nós vamos acompanhando ele. Mas é bom valorizar sim, né? Porque, de fato, para a criança torna desestimulador, né, ele ter que recomeçar do zero. Não, uma vez que ele já fez uma experiência de comunidade, a gente tem que também acreditar que Deus, né, conduz, né, que o Espírito Santo conduz e toca as pessoas. O importante é ter essa reta intenção.
O que não pode é alguém que nunca teve experiência nenhuma começar no meio. Aí não. Aí tem que começar na primeira etapa. E não precisa fazer os 7 anos, como eu disse, dependendo da idade, a gente pode reduzir, né, o tempo. Uma vez que ele tem uma idade um pouco maior, então 13, 14, ele já consegue assimilar muito mais rápido. Então a gente pode condensar ali o conteúdo. A pergunta é da Rita, diante da realidade também de comunidades pequenas, onde só existe um catequista, com poucas crianças. Como fazer essa catequese, né, com um catequista, com crianças de diversas idades? Aí é um problema, né? Então, talvez a gente começar a pensar e dizer, por que eu só tenho um catequista? Por menor que seja a comunidade, será que a gente não tem mais nenhum catequista? Né? Então, é importante a gente começar a pensar. Mas já aconteceu, por exemplo, de eu ter lá 5 catequizandos de 8 anos e aparecer apenas um de 11. Aí a catequista vai dizer assim, padre, como eu vou fazer uma turma de catequese com um? Né? Então, o que geralmente a gente faz aqui quando é 1 ou 2, né? E às vezes não tem catequista? Então, ele vem para essa turma dos de 8, só que ele não é visto como, e não é tratado como catequizando de 8. O que a catequista faz? Pede para ele vir um pouco antes e, de certa forma, ela diz, olha, você vai ser catequizando, mas você vai ser meu monitor, você vai me ajudar com os outros catequizandos. Então, pede para ele sempre chegar um pouquinho antes, e aí ela dá alguma atividade para ele fazer, ó, você vai me ajudar nisso, você vai fazer a leitura, e ela trabalha, de certa forma, ali o texto, o encontro de catequese na linguagem dele. E a hora que chega na hora do encontro mesmo com os menores, então ele não vai sentir essa diferenciação, é maior e eu estou ali junto com os pequenininhos. Como ele vai estar ali como um monitor, como alguém que vai ajudar, ele vai se sentir valorizado e, de certa forma, vai ter a catequese, né, e vai ajudar. Então, nós fazemos um pouquinho isso, né? A gente tem que ir adaptando. O que não pode simplesmente é ele vir sentar ali junto com os de 8 e, né, receber a mesma linguagem, né, que às vezes é uma linguagem infantil para a sua idade. Então, nós podemos integrar, mas tendo essa diferenciação, valorizando para que ele também não se sinta um pouco constrangido de estar ali com os pequenininhos, né? Porque a cabeça é completamente diferente. Sim. Nós vamos fazer só mais 2 perguntas, gente, porque nosso tempo está se esgotando. E antes de fazer essas 2 perguntas, muitas pessoas estão fazendo perguntas que não cabe ao padre Tiago, que são direcionadas à nossa diocese. Como? Vamos adotar esse material? Nós já temos um calendário? Quando nós vamos começar realmente esse processo, né, de iniciação à vida cristã com inspiração catecumenal? Então, estas respostas, quem vai poder nos fornecer é a própria diocese, na pessoa, né, do padre Anderson, que agora é o coordenador de catequese de iniciação cristã. Então, assim, vocês podem continuar mandando, né, as suas perguntas, porque aqui a gente não quer que ninguém saia daqui com dúvidas, mas a gente não vai fazer pergunta aqui, a gente vai responder no próprio chat da pessoa, ok? Então, a próxima pergunta é do Luan Mota, ele é seminarista do 3º ano de filosofia. Ele pergunta, como realizar a catequese litúrgica para aqueles que não passaram por esse processo e que participam da comunidade? É favorável utilizar o próprio espaço da celebração ou algum outro momento? Acho que isso é importante, né? Por exemplo, o que eu costumo fazer aqui na paróquia? Nós fizemos a missa da Vigília Pascal. Ora, a missa, a celebração não é lugar de catequese. Eu acho que uma coisa ou outra na homilia a gente pode falar, mas eu não posso ficar parando para ficar explicando o sentido daquilo. Não, porque senão a gente quebra, né, essa mística do mistério, do rito e etc. Né? Agora, suponhamos, o que eu faço? Suponhamos, celebramos o Sábado Santo. Na semana seguinte eu faço as catequeses mistagógicas com os neófitos. Essa catequese eu abro a toda a comunidade, então eu convido a comunidade a vir. Então, venham participar. Então, durante toda a oitava da Páscoa, a gente celebra a missa da oitava e faz a catequese. Então, a gente pode oferecer momentos de uma catequese mistagógica.
Então, fiz lá quarta-feira de cinzas. Então, a gente pode marcar uma celebração penitencial e trabalhar esses elementos, o que são as cinzas, o que são os ramos, o que são isso, o que são aquilo, né? Então, nós podemos oferecer catequeses mistagógicas a toda a comunidade, né? Não necessariamente sendo dentro da missa. A gente celebra e depois convida para um outro momento, para uma catequese posterior. Pode ser até depois da missa. Né? Aqui eu costumo fazer sempre na Páscoa. Então, sempre após a vigília pascal, na segunda, terça, quarta, quinta e sexta, eu faço ali uma semana de catequese mistagógica e toda a comunidade é convidada a participar. E, graças a Deus, tem uma participação boa. Então, primeiro os neófitos estão nos bancos da frente, os que foram batizados, e depois o restante da comunidade. Quero aqui dizer que o meu papel aqui, primeiramente, é ajudá-los a compreender a importância da iniciação à vida cristã e de mostrar que há caminhos além desse que nós estamos acostumados, dessa catequese tradicional. Então, meu papel aqui é muito mais de motivador, é para vocês comprarem a ideia e dizer assim, é possível, vale a pena, vamos investir, vai dar trabalho, vai demorar, vai, mas nós precisamos abraçar. Por quê? Porque não adianta a diocese fazer uma proposta e vocês não abraçarem. E muitas vezes santo de casa não faz milagre, né? Então, às vezes, se fosse o padre Anderson, um padre da diocese, né, propor isso, talvez iria ter uma certa resistência. Então, meu papel é esse, é vir aqui motivar vocês para a mudança. Agora vai caber à diocese pegar tudo isso e dizer, olha, nós não vamos dar conta de colocar tudo em prática de uma vez. Vamos elencar algumas prioridades, vamos fazer uma coisa alicerçada, e aí, então, depois dessa minha proposta, então conversei com o clero, agora estou conversando com vocês, então o clero, vocês, os representantes, coordenadores, vão sentar e vão avaliar e vai dizer, diante da nossa realidade, diante de tudo aquilo que o padre Tiago falou, o que é possível fazer, o que é possível colocar em prática. E aí, então nós vamos ter um planejamento, né, de implantação da iniciação à vida cristã. Então vai ser algo demorado, a longo prazo, a iniciação não é para amanhã, a iniciação é a longo prazo, mas é importante que nós tenhamos consciência de todo o projeto para que a gente possa ir realizando isso aos poucos. Então, essa parte mais concreta de como fazer, como aplicar, vocês vão receber essa orientação num segundo momento. Esse primeiro momento é para a gente despertar, né, para a importância de que é possível, né, e de que é necessário. Então, uma vez que a gente, espero que o coração de vocês esteja ardendo aí, dizer, né, estejam ansiosos, eu acho que eu, quando falo de iniciação, eu acredito muito nisso, né? Mas, por experiência, igual o caminho, demorou 10 anos para ser, 10 não, 7 anos para ser colocado em prática só a Eucaristia. Por quê? Porque a gente não mudou de uma vez. Então, nós tínhamos um projeto, só que nós sabíamos que aqueles catequizandos que já estavam na catequese tradicional dificilmente se encaixariam nessa proposta. Por quê? Porque já tem um vício. Então, nós dissemos assim, quem está na catequese tradicional, vai. Termina. E a gente reza para que Deus, né, confirme ali o coração deles. Mas nós vamos começar nessa proposta apenas com a primeira etapa. Apenas com quem está começando esse ano. Então, o que nós fizemos? Formamos os catequistas, fizemos um planejamento, adaptamos as salas e começamos só a primeira etapa. Então, porque esses que estão vindo, a gente consegue moldar ali direitinho, né, do jeito que a proposta pede. No ano seguinte, a gente faz a primeira e a segunda. No outro ano, primeira, segunda e terceira. Igual aqui eu estou numa nova paróquia. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos a primeira etapa da Eucaristia e a primeira etapa do Crisma, vamos dizer assim, né? Quem estava na catequese tradicional, continuou. A gente fez a primeira Eucaristia, fez o Crisma deles, normal, no método antigo. E aí nós começamos, né, quando eu cheguei aqui, apenas com quem estava entrando na primeira etapa e com quem tinha terminado a Eucaristia e ia começar o Crisma. Então, eles já entraram direto na quinta etapa. Então, a gente pressupôs que eles tiveram ali uma certa iniciação antes. Então, nós começamos essas duas turmas. Então, já nessa nova paróquia, nós demoramos 4 anos. Aliás, vamos demorar 4 anos, porque vai fazer só 2 que eu estou aqui. 4 anos para promover essa mudança, né? Por quê? Porque quando nós começamos lá atrás, a gente não tinha todo o material. A gente foi construindo e foi avaliando e colocando. Agora, como a gente já tem, então ficou mais fácil fazer essa mudança. E aí fica de sugestão também para vocês, né? Se a diocese optar aí com um novo bispo de adotar, ou que adote outra, né? Não mude de uma vez, né? Vamos devagar, vamos formar os catequistas, vamos começar agora só com uma primeira turma, ou com aqueles
e terminaram a Eucaristia agora e vão começar essa segunda etapa, que seria a Eucaristia, a Crisma. Então a gente começa as duas turmas e uma vai empurrando a outra. A hora que a gente menos perceber, a gente mudou toda a nossa prática atual de catequese. Tá ok. Com certeza irá passar, porque essa proposta, ela não passou, ela não veio do clero. Essa proposta veio de baixo. Essa proposta veio de uma assembleia, onde todos puderam votar e dar sua opinião. Então, uma proposta já que saiu de 2018 para que este ano, né, o próximo ano de 2021, fosse dedicado a isso. E com certeza nossos corações estão ardendo, ansiosos, para que a gente possa logo colocar em prática. Padre, nós vamos para a nossa última pergunta desse tempo. A pergunta é da Maria José. Ela pergunta, nessa proposta que o senhor deu, de começar, né, com um ano litúrgico em novembro e encerrar com a festa de Cristo Rei, o senhor não teve trocas com relação às férias escolares? Não tem problema assim de falta com os catequizandos nesse período de férias escolares? Claro que no começo a gente faz aquele auê, aquele alarde, né? Mas o que nós fizemos? Nós fizemos primeiramente assim, fizemos só, não lembro se eu falei isso para vocês ontem, quando nós fomos mudar, formamos os catequistas, fizemos planejamento, a gente abriu as inscrições e fizemos de certa forma uma pré-inscrição, então deixava o nome, o telefone, a idade da criança e etc, os sacramentos que ele precisava receber, e demos um papelzinho convidando esses pais para uma reunião. Então lá, tal dia, tal horário, o padre vai conversar e explicar como será a catequese. Então no dia marcado, suponhamos, eu tive 120 inscrições. E aí no dia tinha lá 100 pais, né, de 100 crianças, 20 faltaram. Então o que nós fizemos? Fiz lá toda uma lexão divina de um texto bíblico, falei, né, e aí, então primeiro eu encantei os pais. Então, eu fui falar quem era Adão e Eva, tal. Então, os pais saíram assim, nossa, eu não sabia disso, e etc. Então, a gente encanta. Vamos lembrar do semeador, né? Primeiro lança a semente, prepara ali o terreno para que possa produzir frutos. Então, preparei o terreno. Então, essa palavra sempre prepara o terreno do coração dos pais. Então, sempre rezando, fazendo uma lexão divina. Depois que a gente encantou os pais, aí eu disse, olha, tá vendo isso que vocês estão ouvindo, que vocês aprenderam hoje, a gente deveria ter aprendido na nossa catequese lá atrás, mas nem sempre a nossa catequese, né, conseguiu suprir as nossas necessidades. Então nós estamos revendo a nossa maneira de fazer catequese, estamos com uma nova proposta para que o filho de vocês possam ter a oportunidade de conhecer a riqueza da nossa igreja, da nossa fé, e etc, etc, etc. Então nós fizemos uma proposta que é essa. Então, olha, aquela catequese que funcionava assim, assim, agora vai ser desse modo. Aí a gente diz assim, talvez vocês podem achar que é muito tempo, mas olha só, não é muito tempo. Vamos fazer algumas continhas? Aí eu projetava lá. Seu filho vai para a escola, ele fica pelo menos 4 horas por dia na escola. Vezes 5 dá quanto? Aí ia colocando os números. Né? São no mínimo 200 dias letivos, que vão dar tantas horas de escola. Na catequese ele vai ter 30, 35 encontros por ano, de 1h30, que vai dar tantas horas. Então, vezes 7, você acha que é muito tempo? Olha, 7 anos de catequese não dá nem um ano do tempo que seu filho passa na escola. E aí, então, a gente vai fazendo todo esse trabalho de convencimento e tal. E aí, a gente lança a proposta, então vai ser assim, vocês estão de acordo e etc. E aí, então, a gente deixa livre para os pais. Olha, então, vocês fizeram uma pré-inscrição. Agora, se de fato vocês querem que seus filhos participem dessa proposta, que nós queremos dar o melhor, né, que ele possa experimentar Deus e etc., então, os catequistas estão ali e vocês vão poder agora, de fato, fazer a inscrição e aí eles fazem. Qual foi o resultado disso? Dos 100 pais que estavam ali, os 100 inscreveram os filhos. Né? Agora, dos 20 que faltaram, quando ficaram sabendo que ia ser 7 anos, né, porque eles não pensam, né, que não aumentou, que na verdade a gente só juntou, né, o processo. Esses foram para outras paróquias. Né? Então, paciência. Né? Então, acho que o importante é isso, né? Não mudar simplesmente de uma vez, mas explicar. E nisso a gente explicava também a questão das férias. Né? Olha, então, nós vamos ter alguns encontros de catequese durante o período de férias escolares.
Porque nós queremos mostrar para o seu filho que ele tira férias de tudo, menos de Deus. Então, no tempo que ele está mais ocioso, nós queremos ocupá-lo com as coisas de Deus. Então, nós vamos ter tais momentos, e por isso a gente já tem um calendário. Então, nesses momentos aqui, nós vamos ter catequese, etc. Geralmente, as 4 semanas ali de dezembro, antes do Natal, e 2 ou 3 em janeiro. É claro que, na minha realidade de São Paulo, tem muitas famílias que são do interior e acabam indo para a casa da avó e acabam ficando 2 meses lá. Não tem problema, uma vez que o pai justifica dizendo, olha, janeiro tem no calendário 3 encontros, mas eu vou para a casa dos meus pais. Então, o que o catequista faz? Ok, faz ali um compilado do encontro, uma reflexão bíblica, um áudio, manda, para que o pai possa trabalhar com a criança naquele período. Então, não tem problema faltar 2, 3, 4, 5 vezes. Desde quando ele tem esse comprometimento de avisar, de comunicar e tem uma justificativa, não tem problema. No começo, a gente tinha muita falta, sim. Mas uma vez que os catequistas já tinham essa orientação de ligar, de perguntar, e a gente tinha essa explicação antes, isso foi diminuindo bastante, né? Então, aos poucos, eles foram conscientizando dessa nova proposta. E o interessante é que nós não obrigamos, né, por exemplo, lá em Barretos, as paróquias a assumirem, né? Mas tinha uma cidade lá que tinham 3 paróquias. Uma assumiu, as outras 2 não. O bispo disse, bom, não vamos obrigar. No começo, a gente teve uma debandada dessa paróquia para as outras 2. Mas aqueles que ficaram começaram a ver a diferença. Então, que tinha atividade, que tinha celebração, e eles postavam, divulgavam e etc. Aí um coleguinha começa a falar para o outro, que é da mesma escola. O que aconteceu? 2 anos depois, as outras 2 paróquias tiveram que adotar o método, porque eles começaram a voltar, porque os pais começaram a ver a qualidade da catequese, que era completamente diferente. Então, não tenhamos medo, né? Agora, no começo, de propor. Uma vez que a gente tem algo muito bem feito, muito, né, prático, muito concreto, né, os pais vão reconhecer e vão valorizar isso depois. Certo? Podemos... Eu acredito que... 10 minutos só, né? Eu acredito que as perguntas finalizaram. Então, nós temos um intervalo às 11. Eu proponho a gente fazer esse intervalo agora, para depois retomarmos a formação novamente. Tá ok? Pode ser, Tiago? Pode ser, né? Então, já que nós temos 15 minutos de intervalo, nós retomaremos, então, às 11h05. Tá ok? Então, vamos todo mundo aí. Nós vamos permanecer com a sala aberta, tá, gente? Então, às 11h05, retornaremos. Bom intervalo a todos. Tomar um cafezinho aí. Até mais. Litúrgico. E a nossa diocese de Barretos é pequena, e então não tinha ninguém para assumir a catequese. E aí o bispo, então, depois de uma assembleia diocesana também, ele disse, olha, nós vamos investir na iniciação, você é pedagogo, é liturgista, e eu quero então que você assuma a assessoria da catequese da diocese. Mas eu dizia, mas Dom, apesar de eu ter sido catequista antes de ir para o seminário e tal, eu falei, eu não sou catequeta, nunca trabalhei assim, em coordenação. E ele diz, vocês liturgistas não falam tanto que catequese e liturgia tem que andar de mãozinha dada? Então estou te dando a oportunidade de fazer esse casamento. Eu falei, bom, terceirando teologia, com uma justificação dessa, não tem como falar não para o bispo, né? E aí eu comecei, então, a estudar e etc. E eu tinha conhecido o Dom Leomar Brustolini, ele tinha sido meu professor, e ele estava começando com um trabalho em Caxias, quando ele era pároco lá de Caxias. E aí acabei entrando, né, na iniciação e na catequese, etc. E posso dizer que eu me encantei, né, me apaixonei, né, de modo assim muito profundo com a catequese, né? E hoje, então, já esse ano faço 10 anos de padre, né? Então já 12 anos praticamente, né, trabalhando com isso, né, de maneira assim ininterrupta. E quanto mais eu falo de iniciação, estudo a iniciação, liturgia, catequese, mais eu me encanto, né? E assim como eu sou encantado por isso, eu quero também que vocês se encantem, porque eu vejo que essa, sem dúvida, é a saída que nós temos para termos uma igreja muito melhor, né? Católicos, cristãos que de fato vivam e experienciam a fé. E agradeço então o feedback, o carinho e a confiança de cada um de vocês. E o senhor transparece isso, essa alegria,
se gostar que o senhor tem, o senhor transparece isso em todas as suas falas. Dia 5 de novembro, né? Dia 5 5 de de novembro. novembro, 10 anos de ordenado. Estaremos aí em oração, como já estamos aqui em oração pelo sacerdócio do senhor. Agradeço. Quero deixar um abraço a todos os sacerdotes que estão conosco, que são sinal de Deus na nossa vida também. Os diáconos que estão presentes na sala, tem vários diáconos presentes aqui assistindo conosco. Também os seminaristas da nossa diocese que estão aqui participando dessa formação, em especial todos os nossos catequistas neste dia. Deixo também um abraço muito especial a todos os nossos professores, né, que se dedicam, que são catequistas, né? Os professores da Escola Diaconal também. Quero deixar um abraço muito especial aqui para o professor Márcio Elias, que deixou uma mensagem linda, 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 linda aqui no fórum para todos nós. E eu gostei do que ele falou aqui, ó, a Pastoral da Formação à Distância, FAD. Achei bacana aqui. Quero deixar um forte abraço e dizer que todos os nossos professores são sinais para nós. Sinal de evangelização, sinal de Deus na nossa vida. Então, vamos retomar então a nossa formação. E aí agora eu deixo com o senhor novamente, Padre Tiago, para a gente ir concluindo então a nossa formação da iniciação à vida cristã. Bom, então vamos retomar. Eu tinha preparado muito mais coisa para falar, né? Mas eu não sei se eu falei demais ou se o tempo que foi curto. Mas vamos lá. Eu quero trabalhar agora, como já perguntaram, sobre o batismo. Então, nós fizemos também um itinerário. Então, olha só a caminhada que nós fizemos, né? Nós tínhamos um projeto muito maior, a gente não dava conta de fazer tudo de uma vez, então escolhemos a catequese com crianças e adolescentes, que era aquilo que a gente tinha mais necessidade. Então, trabalhamos, aí demoramos mais de 7 anos para concluir isso. Terminado isso, então nós investimos na catequese batismal, papais e padrinhos. E aí publicamos, então, em 2018 esse material. E nos últimos 2 anos a gente está trabalhando material de adulto. Então a gente experimentou na paróquia, viu que dava certo, experimentamos 2, 3 itinerários até chegar no que vai sair esse ano. Então percebam, olha, desde lá de 2008, né, que a gente vem construindo esse itinerário, né, para esse ano 2020 a gente terminar essas 3 propostas de itinerários de iniciação. Então, quero partilhar com vocês agora essa proposta de uma catequese batismal papais e padrinhos. Então, vamos lá, nunca perdendo de vista o itinerário catecumenal, que ele é o fundamento, a gente se inspirou nele para pensar, né? Então, nessa lógica gradual desses tempos e etapas, nós pensamos uma catequese de batismo. Então, nós temos aí os livros, então é a mesma coisa, nós temos o livro do catequista, Subsídio para a Catequese Batismal Pais e Padrinhos, livro do catequista, que é um livro maior, e nós temos um livro menor, que é o Diário da Família. Esse livro eu escrevi com o padre Ronaldo Miguel, que é um padre lá da Diocese de Barretos também. Atualmente ele é o formador do seminário, ele estudou em Roma, teologia sistemática e ajudou bastante na elaboração desse processo. Então, como que nós pensamos essa escadinha, né? Só para vocês visualizarem aí, que agora eu vou falar sobre cada uma dessas etapas. Então, nós pensamos no período de inscrição, um encontro personalizado, a primeira etapa, uma catequese durante a gestação, um rito de passagem, que é essa bênção do quarto, do berço, onde a criança vai dormir, uma visita pós-nascimento. Depois, uma segunda etapa, que é uma catequese antes do batismo, a apresentação das crianças, né? E terceira etapa, a celebração do batismo e uma mistagogia. E a quarta etapa é um pós-batismo, né? Um acompanhamento. Então, vamos entender um pouquinho essa lógica. Então, a proposta do caminho apresenta uma catequese batismal, não apenas um curso de preparação para o batismo. Isso é importante. A gente quer superar essa visão de curso, mas uma catequese, algo um pouco mais estendido, onde a gente vai buscar criar um vínculo afetivo com aquela família. Então, seguindo os critérios de uma catequese mistagógica celebrativa, e dentro de um processo de iniciação cristã,
a catequese batismal propõe um itinerário de 4 etapas, que nós já vimos. Então, Dom Milton, que é o bispo de Barretos e o bispo referencial para a animação bíblico-catequética do Regional Sul 1, ele fez a apresentação do livro, fez a aprovação do material, e eu coloquei aqui um trecho do que ele escreve.